Olá, turma, bem-vindos de volta à aula de língua inglesa. Hoje nós iremos falar sobre um assunto um pouquinho mais complexo que os assuntos que vocês estudaram anteriormente. Trata-se de uma das 10 classes de palavras que nós temos, que é substantivo. Nós sabemos que substantivo ele varia em gênero, em número e em grau. Gênero, que é masculino e feminino, número, que é singular e plural, e grau, que é aumentativo e diminutivo. Hoje nós iremos falar apenas sobre o plural do substantivo, ok? Bom, nós temos algumas regras para se formar o plural do substantivo em inglês. Nós iremos ver apenas as regras e vamos excluir por hoje as exceções. As exceções porque isso pode confundir um pouco vocês. Então, primeiro vamos estudar as regras, depois nós vemos algumas exceções para que vocês não se confundam. Ok? Para começar, nós iremos ver o plural de substantivos regulares. Nós temos plural de substantivos regulares e também temos plural de substantivos irregulares. Por hoje, nós iremos focar apenas em substantivos regulares, ok? São aqueles que seguem regra para se formar o plural. Então, vamos ver a primeira regra. Rule 1. For most nouns, just add s. Essa primeira regra nos diz que para a maioria dos substantivos nós devemos apenas acrescentar um S para se formar o seu plural. Assim como no português. Por exemplo, nós temos o substantivo car, carro, e para formar o plural nós apenas acrescentamos S. Fica carros, mesa, mesas, banco, bancos. Em inglês, a regra geral também funciona dessa mesma maneira, certo? Apenas acrescentando um S no final do substantivo. Vejamos alguns exemplos. Nós temos o substantivo apple, uma maçã, apple, e nós temos apples, maçãs. Então, notem que apenas foi acrescentado um S no final do substantivo apple para se formar o seu plural, apples. Mais um exemplo. Book, books. Nós temos o substantivo book, books. No plural, apenas acrescentamos um S à sua terminação. Vamos ver mais um exemplo. Temos agora o substantivo bird, birds. Temos o substantivo bird, que é pássaro, e temos birds, que é pássaros. Notem que, novamente, apenas foi acrescentado um S ao final do substantivo para se formar o plural. E, para finalizar, temos o substantivo house, que fica houses. Apenas também recebendo um S na forma de plural. Vamos para a segunda regra. Rule 2. For nouns ending in S, X, C8 or S8, add ES. A segunda regra nos diz que para a gente formar o plural de substantivos que terminam em S, X, CH ou SH, nós acrescentamos ES no final. Então, vocês vão observar a terminação do substantivo. Se o substantivo tiver uma dessas terminações descritas na regra 2, vocês devem acrescentar ES para formar o seu plural. Como, por exemplo, bus, que é ônibus, no plural fica buses, com ES após o S. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Box. Box, no plural, fica boxes. Terminação X também exige que se acrescente ES no final. Mais um exemplo. Brush. Brush, que é escova, no plural fica brushes, escovas. Terminação SH também exige ES no final. E, para terminar, temos o substantivo peach, terminação CH. Peaches recebe ES após o CH, ok? Deu para entender até agora? Então, vamos para a regra número 3. Rule 3. For some nouns ending in F or FE, change the F to V and add ES. Essa regra 3, ela nos diz o seguinte, que para a gente formar o plural de substantivos que terminam em F ou FE, nós acrescentamos VES. Porém, nós temos que retirar o F
ou o FE da terminação do substantivo antes de acrescentar VES. Como, por exemplo, no substantivo seguinte, nós temos o substantivo knife. Knife termina em FE. E no plural, nós devemos retirar o FE e acrescentar VES, como no exemplo. Knife, terminado em FE, retira-se o FE e coloca VES, knives. Vamos ver mais um exemplo? No substantivo loaf, que é pão, temos a forma de plural loaves. Retiramos, no caso, o F e acrescentamos VES no lugar do F na forma de plural, ok? Vamos ver mais um exemplo. Temos agora o substantivo leaf, que é folha, e na forma de plural fica leaves. Retira-se o F e acrescenta-se VES no final, ok? Deu para entender até aqui? Então, vamos ver a regra número 4. Rule 4. For some nouns ending in O and ES. A regra 4 nos diz que para a gente formar o plural de substantivos que terminam em O, nós devemos acrescentar o ES, assim como na regra número 2. Então, vocês memorizam também a terminação O para acrescentar o ES no substantivo. Por exemplo, memorizem que para a gente usar ES no final do substantivo para formar o plural, nós devemos ter no substantivo uma das seguintes terminações: S, X, CH, SH ou O. Entendido? Então, vamos ver alguns exemplos com a terminação O. Tomato. No plural fica tomatoes. Tomato, com a terminação O, recebeu ES no final, ficou tomatoes. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Potato, potatoes. Notem que a terminação O no singular de potato recebeu ES no plural, potatoes. Ok? Vamos ver mais uma regra, a regra número 5. For rule 5, for nouns that end in with consonant more Y, change Y to is. A regra número 5 nos diz que para a gente formar o plural de substantivos que terminam em Y, em que antes do Y nós temos uma consoante, nós devemos retirar esse Y e acrescentar IES. Vamos ver alguns exemplos. Substantivo cherry. Cherry termina em Y e antes do Y nós temos um R, que é uma consoante. Então, nesse caso, nós devemos tirar esse Y e acrescentar IES. Fica cherries. Vamos ver mais um exemplo. Baby. Baby termina em Y e antes do Y tem um B, que é consoante. Então, nesse caso, também retiramos o Y e acrescentamos IES. Fica babies. Ok? Bom, a nossa aula de hoje, ela é basicamente só isso, né? Vamos fazer a segunda parte na semana que vem, porque nós temos ainda várias exceções dessas regras que vocês viram agora, e temos também o plural de substantivos irregulares, que tem a forma totalmente aleatória para se fazer. A gente tem que memorizar cada uma delas. Então, gente, nós temos aí 5 regras para se formar o plural. Vamos apenas agora dar uma recapitulada, certo? E vocês devem sempre pensar no seguinte: antes de vocês colocarem um sufixo para formar o plural do substantivo, que são 3, né? S, ES ou IES, vocês devem analisar a terminação do substantivo, certo? Porque vocês já sabem, já entenderam que para formar o plural do substantivo, nós temos que acrescentar um sufixo. Então, cada sufixo tem seu caso para ser usado. Então, vamos fazer o seguinte. Prestem atenção na regra número 5, certo? Que é a que diz que o substantivo que terminar em Y antecedido por consoante deve fazer a troca do Y por IES, ok? E a regra 3 e 4, a regra 3, na verdade, ela diz que substantivo terminado em F ou FE, troca-se o F ou FE por VES. Então, prestem atenção nesse tipo de substantivo também. E a regra 2 e 4 nos diz que alguns substantivos que têm terminações S, X, CH, SH ou O devem receber ES no final.
Se vocês analisarem o substantivo e ele não tiver nenhuma das terminações das regras 2, 3, 4 e 5, vocês devem apenas fazer o plural delas acrescentando um S no final, certo? Que é a regra geral, a maioria dos substantivos vão recebê-la. Ok? Então, por hoje é só, não tem atividade nessa aula, a atividade vai ficar para a aula da semana que vem, quando a gente vê o restante do conteúdo dessa aula, ok? Então, até lá e bons estudos. Tchau, tchau.